nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir de partida ou de viagem no seguinte dia, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estavam todos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, abraçou o rapaz. E o abraçando declarou: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Em seguida, subindo novamente para o partir do pão, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a pregar até o alvorecer. Quando saiu para continuar a sua jornada, conduziram vivo o rapaz, e sentiram extremamente conforto. E quando Paulo saiu, conduziram vivo o rapaz, e todos se sentiram confortados. E todos digam amém. Queridos, nessa mesma dimensão que nós estamos aqui nessa noite, eu quero trazer uma mensagem ao nosso coração, entendendo que a temática desse evento é despertar. Eu estava debruçado nesse texto bíblico quando o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração. E ministrando sobre o meu coração, ele me traz 3 revelações muito importantes dentro desse texto. Por quê? Porque o texto diz que Paulo, sempre perseguido, como foi dentro do seu primeiro chamado missionário, Paulo está em um processo de esconderijo, porque alguém está querendo matar Paulo e os companheiros de Paulo. Então eles seguem em viagem para que pudesse sondar o caminho ou a situação, para que pudesse trazer para Paulo a novidade do momento que Paulo, mas todos os seus discípulos ali estavam convivendo. E aquele momento Paulo está resolvendo a sair para um lugar da Macedônia. E o texto diz, e a história diz que quando Paulo está saindo, ele é convocado por alguém que ouviu Paulo pregar, conhecia tudo que Paulo tinha feito pelo Espírito de Deus. E convocando Paulo, disse: Paulo, por que o Senhor vai a esse dia, a essa hora, com tanta pressa? E Paulo resolve informar que Paulo tinha uma missão, e a missão, ela não podia parar, a missão era muito árdua e ele precisava continuar. E o texto vai dizer que de repente Paulo recebe um convite, e o convite é: fica esse dia só aqui e pela manhã você vai e retorna para a sua jornada missionária. E Paulo resolve receber aquele convite, e aceitando o convite, Paulo vai participar do culto. E o dono o pastor daquele ambiente olha para Paulo e diz para Paulo: você será o pregador desse culto, que é um culto específico, porque o culto que Paulo vai estar ministrando é um culto de ceia, e o culto de ceia é um dos cultos mais importantes da igreja. Bem verdade que Paulo vai começar a ministrar na Santa Ceia, e quando Paulo está ali ministrando na Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que todo o povo da redondeza percebe que Paulo está no culto ministrando a palavra. E o culto começa a encher de pessoas. E quando o culto começa a encher de pessoas, Paulo começa a estender o sermão. E o texto vai dizer que quando o culto começa a encher, um jovem sobe também para assistir o culto que Paulo está ministrando. Primeira coisa que a gente precisa entender é: o culto que Paulo está ministrando não é qualquer culto, porque o culto que Paulo está ministrando é um culto de ceia, e culto de ceia é culto de memorial, e o culto de memorial também é culto de festa. Então Paulo está ministrando a palavra, e é um culto de ceia, que é uma festa, e aquele momento de memorial é o momento do partir do pão, e Paulo está ali como alguém que ouviu a voz de Deus, como alguém que pode falar com propriedade que ele recebe do Senhor todas as revelações que ali ele está decifrando
ministrando para toda a igreja. E o texto sagrado diz que Paulo está ministrando, e quando todo mundo começa a perceber, a casa começa a ficar muito cheia. E quando a casa está muito cheia, o escritor, ele faz questão de detalhar alguns pontos, e os pontos necessários que ele detalha aqui é ponto importante para que nós possamos entender qual era a dimensão do culto que Paulo está ministrando. A primeira coisa que Lucas vai detalhar, Lucas vai dizer: o culto é um culto de ceia, e era um momento de partir o pão. Depois Lucas vai olhar e vai dizer: o culto não era um culto baixo, não era um culto no primeiro andar. O culto é um culto que está acontecendo no terceiro andar da casa. Terceiro andar da casa aqui, ele está revelando a dimensão do culto. Ele está dizendo: o culto é um culto que, além de ser de ceia, além de ser festivo, quem está pregando é Paulo, não é qualquer pregador. O culto tem uma dimensão muito alta, o culto tem uma unção muito alta. Ei, é tão alta a dimensão do culto que quando todos estão ali acolhendo e ouvindo Paulo falar, diz o texto sagrado que Lucas percebe que no ambiente do culto, além de ser de dimensão alta, além de ser de uma ceia, e ser Paulo que está ministrando cheio do Espírito, ele diz: e lá em cima daquele lugar havia várias lamparinas. Lamparinas aqui é um exemplo de glória, lamparina aqui é exemplo de presença. Ele diz: o culto é de ceia, o culto é uma festa, é uma dimensão do terceiro andar, e ainda tem muita glória dentro do culto. Imagina como é que não estava o culto dessa casa. Ei, o texto diz que Paulo se empolga, e quando Paulo se empolga, Paulo começa a ministrar, e o tempo vai passando. São 6 horas de relógio Paulo pregando, porque ele começa a ministrar a palavra 18 horas. À meia-noite o texto diz: Paulo ainda está pregando. O culto está numa dimensão alta, o culto é de festa, o culto é de ceia, tem muita glória na casa, mas um jovem resolve ir para o culto para correr risco no lugar que ele vai ficar, porque o texto vai dizer que um jovem estava no meio do culto, que um jovem participava da ceia, que um jovem estava no terceiro andar, mas o lugar que ele resolve sentar é na janela. O culto tem uma dimensão alta, pastor. O culto é de ceia, memorial e festa. O culto é momento do partir do pão fraterno. A igreja está inflamada como Areal está. A mocidade está inflamada como está no Areal. O culto está no terceiro andar, está no terceiro nível da dimensão. Tem muita glória tomando conta da casa, porém um jovem senta na janela. E o texto diz que quando ele senta na janela, e o Espírito começa a me revelar o que é que acontece quando um jovem resolve sentar na janela. Ele disse: sabe o que acontece, Alex, meu filho? Eu disse: não. Ele disse: no mínimo 3 perigos oferece uma janela. Ora para seu vizinho, diga: existe 3 perigos, no mínimo, que oferece a quem está sentado na janela. Primeiro perigo que oferece a quem está sentado na janela é chamado de perigo da distração. O culto está no terceiro andar. Eu vou repetir isso aqui: o nível do culto é muito alto, há uma glória dentro da casa. É Paulo, não é Alex que está pregando. A dimensão é boa, só que o jovem resolveu correr risco, e o perigo que oferece a janela. Ele diz: eu sei que o culto, a dimensão é alta, eu sei que o culto é de muita glória, mas eu escolhi sentar na janela. Primeiro perigo que oferece a janela: distração. Onde é que o jovem está? O jovem está em uma região praiana, porque Troward é uma região praiana. O jovem está em uma metrópole, porque Troward é uma metrópole. O jovem está em um ambiente onde tudo chama a atenção. Troward chama a atenção. E
ele diz: eu vou sentar na janela. Por quê? Porque da janela eu participo do culto e participo do que está acontecendo lá fora. Eu participo do culto, eu participo do que está acontecendo lá fora. Isso é um perigo. Sentar na janela é perigo de morte. Porque sentado na janela, reverendo pastores, ele consegue ver o que está acontecendo dentro e também consegue assistir o que está acontecendo fora. Aleluia! E segundo a ciência, o corpo obedece aquilo que a cabeça faz. E se o corpo tende para a direita, se a cabeça tende para a direita, o corpo vai junto. Se a cabeça tende para a esquerda, o corpo também vai junto. Se a cabeça tende para frente, o corpo vai junto. Se tende para trás, o corpo vai junto. Ei, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que o jovem está no culto, as pernas estão dentro da casa, pedaço do corpo está dentro da casa, mas a maioria da parte está do lado de fora. Ele está correndo risco, porque se ele se distrair ali sentado, ele vai cair. E por certo, a cabeça vai fazer o corpo cair aonde ele tiver mais atenção. E o texto vai dizer que ele tem mais atenção para fora. Por quê? Porque do lado de fora está chamando atenção, está tendo atrações, só que ele está distraído. Porque uma janela, ela distrai, ela rouba a atenção. Que é distração? É roubar a atenção. Deus está sacudindo dentro, Satanás está fazendo a cena do lado de fora e ele está querendo saber: eu fico com Deus dentro da casa, eu fico com ele do lado de fora, eu curto dentro de casa, eu curto do lado de fora. Eu vim inflamado pelo Espírito, vai dizer: decide nessa noite, sai da janela. Tem perigo nas se distrair na janela é um risco. Fala que tem propriedade para falar. Um dia eu estava sentado na janela, a minha atenção estava do lado de fora. Ei, apenas um tempo de arraia. Tempo de arraia é coisa que a juventude hoje não sabe mais, mas a gente brincou muito. E eu estava com a atenção para fora. Minha mãe estava fazendo comida do lado de dentro. Eu sentado na janela. Quando a raia começou a cair, eu pensei que eu estava fixo no chão. De repente, quando eu percebo, já tem algumas pessoas em cima de mim, e eu pergunto por quê. Está todo mundo aqui. Você caiu da janela, estava distraído, não percebeu que o seu pé não estava fixo no chão. Eu caí da janela por causa da distração. O Espírito Santo está dizendo: ei, cuidado com o que você faz em cima de uma janela, porque janela não é para se sentar, janela é para receber e emanar a bênção do céu. O que é janela senão o oxigênio da casa? Aleluia! Oh. O que é janela senão o ambiente privado para as pessoas que estão do lado de fora? É por isso que Deus está olhando e dizendo: fazei prova de mim, se não vos abrirei a janela do céu, eu vos abençoarei. Porque quem está do lado de fora não tem domínio sobre janela, só tem domínio sobre janela quem está na parte de dentro. Janela não tem trinco do lado de fora, janela só tem trinco do lado de dentro. Eu vou falar de novo: janela não tem trinco do lado de fora, porque quem está do lado de fora não tem autonomia para entrar na sua casa. Janela tem trinco do lado de dentro, porque só você tem acesso às bênçãos e segredo de dentro para fora. É por isso que eu jovem, o pastor leu um texto, foi muito feliz esse texto, porque Daniel é um exemplo de jovem. Fizeram um edito contra Daniel. E no edito contra Daniel, como não me encontrava nada, Rubens, a respeito de Daniel, George, o que é que vai acontecer? Vamos pegar ele naquilo que ele gosta de fazer. Vamos pegar ele naquilo que ele não falha. Vamos pegar ele naquilo que ele não abre mão. E o que é que ele não
abre mão. Ele não abre mão de oração. Ele gosta de adorar a Deus dele. Ele gosta de orar para o Deus dele. Ele gosta de se prostrar para o Deus dele. Ele gosta de buscar o Deus dele. Ele não abre mão de todo dia estar de joelho diante do Deus dele. Aí fizeram o edito. E quando faz o edito, a Bíblia diz, e Daniel ficou sabendo. Quem estava na reunião, se a reunião era de governadores, e o quarto governador não estava lá, que era Daniel, quem podia denunciar o edito que estava contra Daniel? Eu vou lhe revelar quem foi. Deus, que é onipresente, ouviu a reunião e disse: Daniel, tem um edito contra você, e o edito é: você parar de me adorar. Você que sabe vai ficar na janela, ou vai descer nela. Daniel olhou e disse: pode fazer o edito que for, eu não abro mão do meu chamado. Pode fazer o edito que for, eu não abro mão de te adorar, eu não abro mão de te buscar, eu não abro mão de orar. E o texto vai dizer que no edito eles colocam tudo isso, leva para o rei e diz ao rei: aqui está, só a um Senhor pode adorar, só a um Senhor pode se prostrar, a mais ninguém. E de repente o rei carimba aquilo que estava sendo descrito, e de repente o que acontece? Daniel entra no quarto. E quando Daniel entra no quarto, Daniel não entra no quarto para sentar em uma janela. Daniel não entra no quarto para poder se lamentar em redes sociais. Daniel não entra no quarto para poder jogar desabafo no WhatsApp. Daniel não entra no quarto para ficar mandando mensagenzinha para A, para B, para C. Daniel não entra no quarto, eu vou falar. Daniel não entra no quarto para ficar de boleta, dizendo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Estão se levantando contra mim, me ajuda aí em oração. Não, Daniel entra no quarto para fazer o que ele faz todo dia. O que é que Daniel faz todo dia, pregador? Daniel abre a janela, patuca na saia. Daniel abre a janela. Para onde? Para a banda de Jerusalém. Dobra o joelho e diz: ao Senhor glória, ao Senhor honra, ao Senhor louvor. Custe como de leão ou não, eu não vou me vender. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu continuo te adorando. E da janela, Deus olha para Jerusalém e diz: oh, Daniel olha para Jerusalém e diz: e seja abençoada a terra que eu e meus pais vamos regressar. Janela é lugar para abençoar, mas quem se distrai na janela vira fofoqueiro. A Bíblia diz que pode falar isso aqui não, gente? Aqui não tem não, pronto, tu tá gravando. Aqui não tem não, só tem na Bahia, tá bem? De repente o que acontece? Vem Davi dançando, meu Deus. Quando Davi está dançando, bailando, a arca está na frente, porque Davi não se vê no direito de se vestir como rei, diante do rei da glória. Vem Davi sem roupa de veste real. Vem Davi parecendo qualquer um no meio da multidão. Vem Davi bailando diante da arca. A Bíblia diz que Mical vem para a janela, e quando ela chega na janela, ela se distrai. Por quê? Porque ela não percebe que Davi está adorando ao Deus de Israel. Aí Mical olha e diz: o que está fazendo parecendo menino, o que está fazendo aí parecendo qualquer um, se respeita, procura seu lugar. Deus está olhando para Mical e dizendo: é para isso que você usa a janela, para ficar mexericando, fofocando na vida do meu povo. Então você vai ficar estéril, porque quem se distrai na janela fica estéril. Ele se distrai. Distração é roubar a atenção. Distração é déficit de atenção. A atenção do menino está do lado de fora. Tudo está chamando o menino do lado de fora. E o que vai acontecer? Quando ele percebe que as coisas do lado de fora estão atraindo ele, mas que tem uma mensagem poderosa dentro de casa, ele se perde no sentido.
perdendo sentido, meu baixista. Ele pega no sono. E aqui nasce o segundo perigo de sentar na janela. Se o primeiro perigo está distraído, o segundo perigo, meu cantor, é pegar no sono. Se é perigoso, pastores, estar distraído na janela, imagina dormindo na janela. Oh, Jesus. Tem gente dando glória a Deus lá no fundo. Enquanto estamos dormindo, já dizia a Miquelina da sociedade, enquanto a cidade dorme, muitas coisas acontecem que não deveria acontecer. Enquanto estamos na janela dormindo, Satanás está injetando droga na vida da juventude lá fora. Enquanto estamos na janela dormindo, está lá saindo um edito do inferno dizendo: meu corpo, minha regra. Seu corpo, sua regra, coisa nenhuma, menina. Seu corpo, sua regra, coisa nenhuma, menino. Seu corpo é templo do Espírito. O meu corpo, a regra do Espírito. O meu corpo, quem governa é o Espírito. O meu corpo, quem domina é o Espírito. Enquanto estamos distraídos, enquanto estamos perdendo no sono, uma teologia, aleluia, limitante está dizendo: olha, aquele que não deseja ouro, aquele que não deseja prata, é a miserabilidade da igreja. Não foi para isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para ouro, Jesus não me chamou para prata. Jesus disse: seja santo, 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 como eu também sou. Enquanto estamos pegando no sono, as redes sociais estão cheias de mestre, manipulando a mente dos crentes, dizendo: você precisa investir mais, você precisa fazer mais, você precisa ser empreendedor, você precisa mergulhar em um trabalho, você precisa disso. E é por isso que a gente vem no ciclo de oração e só tem 2 ou 3 pessoas: a irmã que vai dirigir e o irmão que abriu a porta. E é por isso que nos nossos cultos de doutrina dá um pastor contar quando já estão sentados no banco, porque a sede, o desejo, eu vou falar, porque o Espírito de Deus está ministrando. João diz que a concupiscência da carne, que a concupiscência dos olhos e que a soberba da vida tem destruído uma geração que um dia era de adoradores. Desejo ardente dos olhos, desejo ardente da carne, soberba da vida tem diminuído nossos cultos. Mas nessa noite eu vim com a palavra de Deus para o seu coração para dizer: desperta, Sauípe, desperta, Real, desperta, Salvador, desperta. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Pegou no sono. E sono aqui, o contexto de sono não é a ideia de deitar e acordar. O contexto de sono aqui é morte. Esse menino não morre quando cai. Esse menino morre enquanto está sentado na janela. Pulo para o final agora. Esse menino não morre quando cai. Esse menino morre quando está dormindo na janela. Eu não sei se James está querendo forçar o texto, mas ele diz: e dormindo o jovem, e o sono profundo. Em outra tradução, em um sono da indolência, porque sono da indolência é uma morte, e no sono da morte ele caiu da janela. Para onde é que esse rapaz cai se ele está no culto? Para onde é que esse rapaz cai se ele é membro do corpo? Está na culto de ceia porque é membro. Aonde é que esse jovem cai se a dimensão de culto está no terceiro andar? Aonde é que ele cai
cair. Se a dimensão do culto tem glória, se a dimensão do culto tem aleluia, Mateus está adorando com a banda e a casa está cheia. Ei, a juventude está adorando e a casa está cheia. Pasme, senhores, o que eu vou falar aqui nessa noite. A casa está cheia, mas tem jovens sentados na janela. Eu vi como profeta de Deus vai dizer: desce da janela, porque tem perigos te esperando na janela. Mas o culto não acaba. Eu marquei com fulano de tal e tal hora. Ei, mas o culto não acaba. Eu marquei para estar no Instagram tal e tal hora. Mas o culto não acaba. Eu tô doido para dar um jamaço nela. Mas o culto não acaba. Eu tô doido para ver pornografia. Mas o culto não acaba. Eu tô doido para fazer uma esfregadinha lá no beco. Ei, sai da janela. Sai da janela. Sai da janela, sai da janela, porque você pode cair, porque você pode cair, você pode cair. Desperta, desperta, desperta. Ele cai e a canção, ele cai, e quando ele cai, ele cai para fora da casa. Ele cai do lado de fora da casa. Mateus, se o senhor puder me ajudar, já preparando o louvor, tá? E Lucas diz: o culto é no terceiro andar. E aqui tem pedreiro. A casa ou o templo do tempo de Jesus não é baseado no mesmo cálculo dos nossos tempos. Que George consegue parar a 90 centímetros da sua cintura. Fazendo algumas pesquisas, eu descobri que cada andar daquele lugar tinha quase, leitinho, 3 metros de altura. Uma casa hoje é 2,20, 2,30. A janela é de 90, mas a janela daquele tempo é uma janela de 1 metro, 1,20 m para cima. É tanto que alguns escritores vão colocar: e estando ele no parapeito da janela. O que é parapeito? É esse ambiente onde parava o peito daquela pessoa que estava junto da janela. E estando ele no parapeito da janela, ele resolve correr risco e sentar na janela. Ele resolve enfrentar o perigo e se assentar na janela. Ele está a terceiro andar, a quase 6 metros de altura. Imagina, e ele não cai para dentro da casa. O texto diz que distraído, pegou um sono, caiu do lado de fora. Caindo do lado de fora, a multidão que está do lado de fora está dizendo: mas não é crente, caiu de lá de dentro. Ei, mas não era o baterista da igreja. Ei, mas não era a irmã do coque da igreja. Ei, mas não era aquela jovem avivada. Ei, mas não era aquele que andava no banco de prova. Ei, mas não era ele que pregava, mas não era ela que cantava. Caiu e está morto. Só que eu vi com a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Tem Paulo dentro da casa, tem profeta dentro da casa, tem uma mensagem dentro da casa, tem mensagem de vida dentro da casa. Paulo abre mão do microfone e o texto diz: e descendo Paulo, e descendo Paulo, porque tem hora, meus irmãos, que a gente precisa abrir mão dos nossos status, da nossa posição. O jovem caiu, desce. O jovem caiu, desce. A adolescente caiu, desce. O que é descer? Caiu, eu vou orar. Caiu, eu vou buscar. Caiu, eu vou interceder. Caiu, eu vou pedir força. Eu vou pedir combustível. Paulo disse: caiu, eu vou descer, 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 eu vou descer. Enquanto tem Paulo que desce, tem Eutico para levantar do chão.
pastor. Sim, e daí? Mas dormiu. O perigo do sono é que dormir é até normal dormir, pastor. O problema é com quem você dorme. O problema é como você dorme. São 5. E a Bíblia diz que 5 é prudente, são 10. 5 é prudente e 5 é louco. Todas 10 dormem, sim ou sim? Tem alguém no culto comigo? Todas 10 dormem, sim ou sim? Mas qual é a diferença, pregador? A diferença é que 5 dormem com unção. A menina pegou ali. 5 dormem com unção. E cambom na carraça. Ei, tem 5 dormindo, mas está dormindo com óleo. Era bacana, era bacana, era certo. As 10 dormiram, o pregador tá certo, dormiu, cansou. Mas a diferença é com quem você está dormindo. Tem 5 que antes de dormir dobra o joelho para orar. O Senhor permite que fiquem de pé conosco? Por favor, fica de pé, por favor. Mateus vai adorar conosco. É uma raça. Ei, dormiu como? Dormiu no céu. Dormiu com azeite. Dormiu com óleo. E quem dorme com azeite, quem dorme na unção, quem dorme orando, quem dorme conectado com o céu, quando a trombeta toca, ele escuta. Ei, quando a trombeta toca, ele escuta. Ei, sai encontro, porque o noivo está chegando. Ei, acordou às 10, porém só 5 tem unção, só 5 tem azeite, só 5 dá apercebida, mas tem 5 dispersa, mas tem 5 que é louca, abriu mão do chamado.